11 de agosto, Dia dos Pais, domingo, né? E é imprescindível, primeiro, dizer, né? Feliz Dia dos Pais a todos os pais, a todas as pessoas que hoje estão comemorando o Dia dos Pais, mesmo em meio a todo esse contexto que o Brasil hoje está enfrentando, né? E eu acho que é muito importante a gente ter o discernimento e o bom senso de saber não deixar absorver tudo que está ao nosso redor, no Brasil, no mundo, no inconsciente coletivo. Nós vivenciamos vários tipos de momentos em que nos deparamos com situações em meio a causalidades, casualidades, emergências, né? Nós ainda praticamente estamos nos recuperando de uma pandemia no mundo inteiro, né? Nós não podemos esquecer disso. E os aprendizados que nós vivenciamos na pandemia, nossa geração, as nossas gerações dos nossos filhos, e vão ter essa vivência, né, para todas as experiências da adolescência, vida adulta. Eu acho importante contextualizar isso, que em meio a tudo que a gente vivencia, nada está fadado a não evoluir. Pode até muitas coisas estarem estagnadas, né, na inércia, mas eu acho que Deus, na sabedoria infinita e suprema dessa força superior do universo, né, do grande arquiteto do universo, com os seus projetos tão perfeitos, né, desde a nossa biologia, todas os detalhes da natureza, do universo, da Via Láctea, enfim. Então, Deus, na sua. Eu não tenho como duvidar, eu não preciso que nenhum cientista venha me provar que Deus existe para eu acreditar nessa força superior, nessa força suprema do universo, né? Então, assim, diante de todas as nossas dificuldades de vida, é importante que a gente tenha essa consciência de saber que nós somos humanos, nós temos limites. Nós temos limites em todos os sentidos, né? E é importante a gente respeitar os nossos limites. Porque máquinas não têm limites, a inteligência artificial está aí, né? Eu não posso competir com a máquina, eu não posso competir com a inteligência artificial, eu só posso me valer dos meus limites de humana em meio ao meu cotidiano, ao meu dia a dia. E como eu disse, hoje aqui, né, aqui em casa, amanheceu faltando. Amanheceu não. Eu fiz o café, mas eu faço o café, eu esquento a água num bule elétrico, né? Então eu já economizo muito o gás em relação a isso. E é interessante contextualizar o seguinte, que esse botijão de gás que faltou hoje, na hora que eu estava fazendo o risoto de hoje, do almoço, né? Foi comprado, acho que foi em março de 2023, eu posso provar, no nosso albinho de investimentos em saúde que está lá no Facebook. Né, esse albinho que está lá com todas as notas fiscais, as compras das coisas básicas, e é assim, gente, eu não faço isso para me mostrar, eu faço isso porque na lida doméstica a gente precisa ter esse tipo de controle para saber quanto se usa, quanto se gasta, para não haver desperdício, para não haver perdas, para não haver estragos, para não haver excessos, né? Porque a gente compra às vezes mais uma coisa e está faltando outra. Então, para ter um equilíbrio, porque tudo em equilíbrio é a melhor forma de em tudo, né? Excesso nenhum
é saudável. Nenhum tipo de excesso é saudável. Então, quando eu coloco essas notas fiscais, as compras básicas e essenciais dos supermercados, das coisas que eu pago no mês, é a maneira que eu tenho de fazer o meu controle e outras pessoas, né, que têm acesso a isso, vão, de uma certa forma, também fazer os seus planejamentos mensais, no orçamento mensal. Então, nós não sabemos o dia de amanhã. Nós não sabemos o dia de amanhã, nós não sabemos o que é que vai acontecer daqui a um minuto. Nós não sabemos o que é que vai acontecer um segundo depois, né? E eu acho muito importante a gente ter muita cautela e bom senso e usar o que nós aprendemos para melhorar o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, principalmente nós que temos filhos. Por exemplo, a minha prioridade é um mundo melhor para os meus filhos, para mim e para os meus filhos, né? Para os meus netos, que meus filhos vão ter filhos, né, das minhas próximas gerações que vão vir dos meus filhos, de mim, dos meus filhos. Então, nós que temos filhos, nós temos essa preocupação a mais com o mundo, com um mundo melhor, um mundo mais justo, um mundo mais sustentável, né? Um mundo em que a gente não precise, como é que eu digo assim, e buscar pleitear o que é nosso de direito, o que é nosso de direitos legítimos, né? Que a gente não precise, né? Na Constituição está aí, são os direitos básicos, fundamentais, essenciais. Então, nós, cidadãos e cidadãs brasileiros, muita gente não conhece os seus próprios direitos, não sabe as maneiras certas de pleitear de forma legítima os seus direitos, né? Deixa eu ver aqui, são 7 minutos. Então, hoje é Dia dos Pais, né? Eu desejo a todos um bom dia, né? Não vou dizer feliz dia, porque muitas pessoas, assim como eu, né? Meu pai faleceu em 2008, meus avós também já faleceram, e minha mãe faleceu em 2012. Então, assim, Dia das Mães, Dia dos Pais, depois que os pais da gente morrem, nunca mais são os mesmos, né? Então, cabe à nossa inteligência emocional selecionar na nossa memória afetiva os nossos melhores momentos. Os nossos melhores momentos, porque a partir do momento que a gente entra numa vibração, numa energia de lamentação, de tristeza, eu acredito que como nós somos, além da matéria, nós somos, nós temos uma vida além da matéria, né? Eu não vou dizer qual é o nome, porque cada pessoa na sua religião, no seu entendimento, na sua linguagem, tem um nome para isso. Eu não vou dar aqui o nome, mas eu acredito que nós não somos apenas matéria. Deus, na sua infinita inteligência, ele não ia criar a gente de uma forma finita, né? Mas isso aqui é um papo muito filosófico e hermenêutico. Mas, assim, então, a partir do momento que a gente sabe disso, então os nossos pensamentos, eles transcendem, né? Ao tempo, ao espaço, né? A velocidade da luz, do som, né? Eu não estou aqui nas questões das premissas básicas da teoria de Einstein, das teorias dos colaboradores de Einstein, dos pensadores, desde a psicanálise, desde a medicina, desde as exatas, enfim. Então, assim, a partir desse princípio, eu sei que se eu estiver triste, se para mim hoje foi um dia triste, eu acho que meus pais, onde eles estiverem, porque eles não são apenas matéria, eles estão em algum lugar, em energia. Então, eu não quero passar esse tipo de sentimento, de vibração, de energia para eles onde eles estiverem. Como eu sempre digo, eternamente eu vou ser sempre muito grata aos meus pais por todos os ensinamentos, pela maneira que eles criaram, pelas maneiras que eles nos priorizaram para nos criar bem, né? E eu acho que muitas pessoas como eu, né,
faz desse dia um dia muito triste, muito nostálgico, melancólico, e não precisa ser assim, né? O tempo do luto, não é por isso que nós precisamos do tempo do luto, que é para vivenciar tudo isso. Mas depois que a gente elabora esse luto de forma intrínseca, né? De forma intrínseca e reflexiva, eu acredito que nós temos que fazer a selecionar as nossas melhores memórias afetivas em relação a esses dias, né? Dos dias felizes, em que podia se reunir a família, sem que houvesse, sem que houvesse uma probabilidade de homicídio, né? Sem que houvesse uma probabilidade de agressões, de briga por herança, de briga por pedaços de terra, briga por pedaços de espólio, briga por inventário. Então, assim, quando nossos pais eram vivos, eles nos proporcionaram com a presença deles muitos momentos felizes, né? Então, em memória aos meus pais hoje, eu vou selecionar as minhas melhores memórias afetivas que eu tenho dos Dia dos Pais, do Dia das Mães, e que eu sempre fui muito apegada, né, aos meus pais. Então, assim, eu sempre fui muito... essas datas, para mim, eram sempre muito importantes, eu estar presente, estar aqui, vir tomar café, e mesmo depois que eu fui morar em outra casa, eu sempre, depois, eu estudava aqui na reitoria, né, aqui na UFC, ali na Avenida da Universidade, então, quando dava um intervalo das minhas aulas, eu vinha aqui para casa dos meus pais para tomar um café com a mamãe, com o papai, e conversar e colocar aqui só para ver. Então, era assim, era aquele horário, né? Eu fui acostumada. Então toda a vida de tarde, quando eles eram vivos, eu fazia isso. No tempo que eu vinha para cá, né? Que era pertinho. Então, eu estudava ali na reitoria, ali na Avenida da Universidade, que o curso de biblioteconomia era ali. E nos meus intervalos eu vinha aqui todas as vezes que era possível. E todos os dias, porque quando eu não vinha no intervalo, eu vinha depois das aulas. Aí depois das aulas é que eu ia para casa. Mas, enfim, hoje, eu posso dizer que eu sou uma pessoa de consciência tranquila pela minha presença e suporte, apoio que eu dei de forma, mesmo depois que eu não morava aqui, aos meus pais. Então, eu, como filha, eu sou eternamente grata por tudo que meus pais fizeram para mim, para eu ser quem eu sou hoje, né? 13 minutos. E eu acredito que hoje, Dia dos Pais, não precisa ser um dia triste. Até porque isso também não colabora com a nossa saúde emocional, né? O cortisol, né? O cortisol, a gente precisa não se estressar, não se preocupar, não absorver esses problemas externos. E eu desejo a todos um dia leve, apesar de todo o contexto que nós estamos no inconsciente coletivo digital, no espaço físico que nós estamos, porque o inconsciente coletivo não é só o inconsciente coletivo do espaço físico que a gente está, é também do mundo cyberdigital. E não existe uma delimitação do que é cibernético, digital, físico, o espaço, nuvem, né? Os arquivos. Então, a gente tem que todos os dias estar aprendendo novas maneiras de tentar não absorver as questões pesadas que existem nesse inconsciente coletivo. Eu desejo a todos um dia leve.